Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: não se combate Pablo Marçal e a extrema-direita falando de antipolítica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental ao nosso trabalho. Note, com o fenômeno da marmita do PCC, que é o apelido carinhoso que eu coloquei no Pablo Marçal, ressurgiu os debates sobre antipolítica. Então, Marçal é antipolítica, ele nega a política, a negação da política. Desde o pós-junho de 2013, esse termo antipolítica, para caracterizar o bolsonarismo, o MBL, o Vem Pra Rua, a extrema-direita, é usada por muita gente. Agora, com o fenômeno do Pablo Marçal, da marmita do PCC, por exemplo, tá todo dia o Reinaldo Azevedo falando em antipolítica. Até gente que inclusive acompanha, eu gosto, como o Frederico Crepe, usa esse negócio de antipolítica. E para mim isso está totalmente errado. E eu vou explicar, na minha visão, por que isso está errado. Presta atenção, é que é importante. E aí eu vou começar, como sempre no canal, com um exemplozinho histórico. No Brasil, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto que o Vargas é derrubado, a UDN, a União Democrática Nacional, que era o partido por excelência da direita brasileira e do liberalismo brasileiro, a UDN achou que, o Vargas foi derrubado, tamo bem, agora é nós e tal. Então a UDN, ela olhava com a derrubada do Getúlio Vargas, e várias vitórias que a UDN teve ali no contexto do pós-Segunda Guerra, vitórias estaduais e tal, os caras achavam que assim, agora é a nossa vez. Agora a gente vai, agora é o nosso momento e tal. E não perceberam que existe uma corrente cada vez mais forte de um nacionalismo de apelo popular, um nacionalismo de fundo econômico muito forte e que não tinha como pará-lo, não tinha como refrear. Então, a UDN achava, nós vamos. Aí derrubaram o Vargas em 45, depois conseguiram sitiar o governo Vargas, conseguiram forçar o suicídio, e cada pequena vitória, eles achavam que, finalmente estamos conseguindo superar essa corrente nacionalista, e agora vai. E a UDN saiu perdendo todas as eleições presidenciais que você imaginar. Só ganhou quando apoiou o Jânio Quadros, que nem era um quadro orgânico do udenismo, e aí conseguiu levar uma eleição, mas ganhou, mas não levou, Porque a gente sabe o que aconteceu com o Jânio Quadros. Então, basicamente, a UDN passou mais de 15 anos tendo derrota em cima de derrota, e cada vitóriazinha pontual numa prefeitura, no governo do estado, os caras achavam que agora ia e nunca foi. Não perceberam uma tendência que estava colocada na formação social brasileira. Veja, é claro que do ponto de vista de análise, é muito mais fácil você captar uma tendência quando ela já passou, e aí você olha retrospectivamente e você vê assim, bicho, nesse período histórico aqui, você tem uma tendência geral, a despeito dos episódios de conjuntura, com uma tendência configurada. Captar isso no plano do presente, do acontecimento histórico do aqui e agora é muito difícil, bem mais difícil. Mas me parece muito claro que está configurado no Brasil uma tendência de uma crise geral de legitimidade da democracia burguesa e da sua linguagem política. Eu estou num livro que eu estou escrevendo, eu abro esse livro, eu já dei esse exemplo várias vezes, eu abro esse livro tentando debater o que é a consciência popular com a realidade da nova república burguesa no Brasil, criada no pós-golpe, E eu começo com o exemplo da minha mãe. Minha mãe passou 40 anos morando na favela da Borborema. A favela da Borborema passou 40 anos seguidos alagando todo ano, porque um pouco acima da favela da Borborema, ali na Porta Larga, Maçangana e tal, tem um córregozinho, que o córrego toda vez que chove alaga, mas é toda vez mesmo, E assim, foi 40 anos a minha casa alagando. Eu morei nessa casa na Borborema por 20 anos. Foi 20 anos, gente. E era assim, momento de chuva, pega tijolo e atrepa o imóvel e bota o imóvel em cima do tijolo. Na minha casa na Borborema tinha um batente de quase 1 metro para a água não entrar pela frente, mas a água minava por baixo porque a rua ficava alagada. E é isso. Aí imagino que era na consciência do povo trabalhador você viver 40 anos, aí sai prefeito, entra prefeito, sai governador, entra governador, sai vereador, entra vereador, sai deputado estadual, deputado federal, senador, presidente. Melhora algumas coisas? Melhora. Inegavelmente, em vários aspectos da vida da classe trabalhadora melhoraram, por exemplo, durante o governo Lula. Isso é inegável. Até alguns pouquíssimos aspectos até melhoraram um pouquinho durante o governo FHC, como a questão dos genéricos e tal. Mas veja, no geral, os problemas fundamentais da classe trabalhadora estão todos aí,
e problema de moradia precária, de rua que alaga, de falta de saneamento básico, de empregozinho merda, de custo de vida alto, de serviço público precário na saúde, na educação, de falta de regulação firme em setores que exploram com tudo, plano de saúde, telefonia e por aí vai, e vem novos problemas surgindo por cima, né? As cidades estão cada vez mais caóticas, cada vez mais insuportáveis, crime organizado, facção, antes onde não tinha, por exemplo, no meu tempo de criança e adolescente, a segurança pública não era uma grande preocupação, porque não se assaltava na favela. Tinha-se uma lei de que ladrão na favela ia ser morto. E aí, qual era o grande problema de segurança? O grande problema de segurança era a polícia, que quem mais matava na favela era a polícia. Quem, por exemplo, um trabalhador, ele não tinha medo de ser espancado pelo traficante. Isso nos anos 90, né? Começo dos anos 2000. Ele era espancado pela polícia, né? E troca de tiro, não sei o que, quando tinha uma favela em disputa. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia se assalta na favela e já era, sabe? O trabalhador hoje em dia tem medo de ser espancado, de ser humilhado, de ser destratado pela polícia, pelo traficante, pelo miliciano, pelo ladrão, todo mundo. Então acabou, por exemplo, esse negócio de território sem assalto, sabe? Então você tem novos problemas surgindo e por aí vai. E há um certo cansaço, gente. Há um cansaço, há uma descrença na perspectiva de futuro. E por que isso acontece? Veja, no Brasil, dos anos 30 até os anos 80, a gente tinha um grande mecanismo de possibilidade de mobilidade social. Que grande mecanismo era esse? Basicamente, migrar do campo para a cidade. Então você tem milhões de brasileiros que migraram internamente, principalmente do Nordeste brasileiro, em menor proporção do Norte, para, por exemplo, o Sudeste brasileiro, atrás de um emprego industrial. Já falei no canal que o próprio Lula é um exemplo clássico disso. Lula sai do agreste pernambucano com risco de morrer de fome, né? Vai para São Paulo, faz um cursozinho do Senai, torneiro mecânico, arruma um emprego na indústria, tem carro próprio, tem casa própria, tem um salário legal e por aí vai. Então, dos anos 30 até os anos 80, a possibilidade de melhorar de vida migrando do campo para a cidade, seja intra-estado, né? Então, minha família, por exemplo, minha família sai do interior do Cabo de Santo Agostinho e vem para cidade grande, para Recife, para tentar a vida. Objetivamente, mesmo a gente morando na favela, mesmo a gente se fudendo e não sei o quê, a vida melhorou um pouquinho. Por que melhorou um pouquinho? Porque no interior do Cabo de Santo Agostinho, todo mundo passava fome. Fome, e quando eu falo fome, não é comer mal, é de não ter o que comer mesmo. E várias vezes, minha mãe já contou essa história, várias vezes ter que cozinhar rama de batata para comer rama de batata para não morrer de fome. A gente teve uma vida fácil em Recife? Não. A gente passou fome? Passou fome. Eu lembro de uma época, eu era criança, tinha 6, 7 anos, que minha mãe estava desempregada e a gente comia banana amassada com leite manhã, tarde e noite, que era o que tinha, para não passar fome. Banana amassada com leite e água, manhã, tarde e noite, meu parceiro. Ó, foi um tempo assim. Mas, no geral, porra, conseguiu casa própria. Hoje em dia a gente não tem mais, né? Já teve casa própria, enfim. Mas conseguiu casa própria, conseguiu comprar uns eletrodomésticos, tinha um emprego vagabundo, pagava mal. Mas aí qual era a perspectiva? Era, minha mãe fez até a 4ª série, os filhos vão estudar, vão terminar os estudos. O que era terminar os estudos para minha mãe? Fazer o ensino médio, porque no período dela, quem terminava o ensino médio tinha a chance forte de ter um empregozinho legal, vão terminar os estudos, vão ter um emprego legal e a gente vai prosperar. Então você tinha um ideal, muito preso à época nacional desenvolvimentista, de possibilidade de ascensão econômica a partir da migração do ambiente rural para o ambiente urbano. Isso acabou, presta atenção. E, posteriormente a isso, no período da Nova República, você teve uma ideia de que era possível melhorar de vida a partir de um desenvolvimento com inclusão social, né, que foi o mote do primeiro e do segundo governo Lula. Então, objetivamente, também para milhões de brasileiros, estava vislumbrado ali a possibilidade de ascender socialmente. Então, você não tinha resolução coletiva para os problemas, para o problema da segurança, da saúde, da educação, da violência urbana, do transporte e tal, mas você vislumbrava a possibilidade de você ascender economicamente para você contratar um plano de saúde, uma escola privada, uma casa, um apartamento
com cerca, com câmera, com condomínio fechado, um carro e por aí vai. Então, soluções individuais a partir da ascensão econômica para os problemas coletivos. Fato concreto é que hoje, a maioria da classe trabalhadora não vislumbra possibilidades concretas de ascensão econômica. Milhões de brasileiros e brasileiras que, inclusive, fizeram curso técnico, vocês lembram, na minha época de adolescente, por exemplo, explodiu em todo buraco o curso técnico, por exemplo, de segurança do trabalho, para tentar pegar o boom da construção civil. Milhões de brasileiros e brasileiras que fizeram curso técnico, fizeram universidade, estão frustrados porque não conseguem arrumar um bom emprego. Explosão de informalidade, explosão de trabalho precário, aumento de custo de vida, comprar uma casa é pra morrer, sabe? Comprar um carro popular, meu amigo, como diria aquele menininho lá que defende venda de órgãos, é pra vender um rim, sabe? E há uma frustração geral, porque não há uma perspectiva aberta de futuro. Veja, mesmo o próprio governo Lula apela muito mais para uma lembrança do passado do que para uma perspectiva de futuro. E ninguém leva a sério hoje o fato, as falas de Lula de acabar com a fome, de gerar emprego industrial, o SUS foda, de educação foda. Né? As pessoas trabalham muito mais na perspectiva do... tá melhorando, tá um pouquinho melhor do que era com o governo Bolsonaro, e por aí vai. Então veja, o que existe é uma descrença generalizada com a linguagem, com os ritos políticos da nova República Brasileira, no capitalismo independente, na sua fase neoliberal, em que ninguém acredita mais nessa porra. Volta e meia, você tem uma perspectiva que parece negar essa tendência geral antissistêmica ou antipolítica, como prefere alguns. Então, por exemplo, Crivella faz um governo desastroso no Rio de Janeiro. Aí um político tradicional, como Eduardo Paes, um político burguês, vai e dispara de popularidade. Beleza. Aí Raquel Lira faz um governo desastroso em Pernambuco. Aí na prefeitura do Recife, um político mais que tradicional, membro de uma oligarquia, como João Campos, vai e dispara em popularidade. Aí o Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, ou então o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, dispara em popularidade. Políticos tradicionais. O Ronaldo Caiado era candidato a presidente em 89, representando a UDR, mais tradicional que isso. E aí a família Caiado manda em Goiás desde a época do Brasil Império, né? Assim, não, beleza. Aí quando você olha o quadro, ou então, acho que muita gente já esqueceu disso, na eleição de 2020 para prefeito, vereador e por aí vai, foram os partidos do Centrão, do mal chamado Centrão, que mais cresceram, né? O PSD e por aí vai. Aí a gente, tem gente que olha isso e pensa assim, ah não, então essa tendência antissistêmica está passando. Não está passando não, meu parceiro. Não está passando não. Como tendência de longa duração histórica, se você ficar preso ao imediato, se você ficar preso ao superficial, você vai pegar cada pequeno episódio e vai achar que é uma recuperação de legitimidade da democracia burguesa e da linguagem política tradicional. Não há. Como toda tendência, ela tem pontos contraditórios, ela não é uniforme no Brasil inteiro, mas a tendência é piorar. Gente. A ideia de que se vai legitimar a democracia, tentando recuperar uma suposta paz e estabilidade institucional pós-junho de 2013, ela é falida. Ela é falida, sabe? Você não vai conseguir enfrentar figuras como Pablo Marçal ou figuras como aquele imbecil de Fortaleza, não, que ele nem é de Fortaleza, o André Fernandes, apelando para ação antipolítica. Eles negam a política. Isso não vai acontecer. As pessoas estão de saco cheio, sabe? Para mim, não é coincidência que, do ponto de vista temporal, o avanço da extrema-direita do mundo todo se dá em países que estão na casa dos 25 a 35 anos de democracia eleitoral continuada e que objetivamente a vida piorou e nenhum problema fundamental foi resolvido, sabe? Aí a pessoa não defende a democracia, defende essa merda, não resolve nada, porra. Sabe? Não resolve nenhum problema. Então veja, essa chave de política não vai colar. Não vai colar. E aí é curioso, por quê? Veja, a mídia burguesa ela não consegue enfrentar um Pablo Marçal. Sabe por que a mídia burguesa não consegue enfrentar um Pablo Marçal? Porque ela não consegue fazer um debate a sério sobre emprego, sobre fome,
sobre desigualdade, sobre transporte público, sabe? Porque toda vez que o Pablo Marçal dá uma solução mirabolante, ou então se coloca como um cara de extrema direita, não dá pra mídia burguesa chegar e dizer assim, ei menino, mas tu se coloca como um candidato de direita, mas a direita governou agora com o Bolsonaro e a fome explodiu no Brasil e tinha fila pra pegar resto de osso. Sabe por que a mídia burguesa não pode fazer isso? Sabe por quê? Porque ela defende esse mesmo programa, sabe? Ela tem um problema com o método político disruptivo de uma figura como o Pablo Marçal. Mas ela defende a mesma coisa. A Tabata Amaral, ela tá indo muito bem batendo e polarizando no Marçal. Mas a Tabata Amaral tá batendo e polarizando no Marçal a partir da ligação dele com criminosos. A Tabata Amaral não pode bater de frente com as ideias econômicas que o Marçal defende. Porque ela defende princípios muito parecidos, com a grande diferença que a Tabata Amaral não tem as propostas imbecis e amalucadas do Pablo Marçal. Você não pode bater de frente, sabe? Não é um candidato gestor, um candidato que diz que é um grande gestor público e que pensa no pobre, que vai conseguir enfrentar essa perspectiva antissistêmica da extrema-direita. E até figuras que parecem fazer sucesso. Por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, segundo as pesquisas, pode ser que ganhe no primeiro turno. Vocês acham que está garantido que em 2026 o Eduardo Paes tenha a vida fácil? Não está garantido não, viu? O Hamas não decolou. Nada impede que outra figura da extrema-direita decole em 2026. Inclusive, a tendência é ter outra figura da extrema-direita que possa sim decolar em 2026 no Rio de Janeiro. A mesma coisa para Recife. Não achem que a eleição em Recife vai ser 2026 o João Campos contra a Raquel Lira. Não necessariamente. Então, assim, não é antipolítica, gente. É uma negação difusa e abstrata da linguagem política da República Burguesa neoliberal. Que todo mundo cansou. Todo mundo está esgotado. E aí, como não encontra uma vazão para esse cansaço desde uma perspectiva de esquerda, esse negócio está caindo para a direita. Mas aí, porra, você pega, por exemplo, eu citei, né, esse dado num vídeo recente, né? A pesquisa da FGV mostra que 70% dos informais querem carteira assinada. Então, pô, a maioria da população quer carteira assinada, quer salário maior, quer redução da jornada de trabalho, quer serviços públicos de qualidade, apoia aumentar a tributação para os mais ricos, sabe? Apoia aumentar a tributação para os mais ricos. Se sente atacada, ludibriada, acossada por plano de saúde, por banco privado, por empresa de telefonia, sabe? Tem uma demanda muito grande de proteção mesmo do cidadão, da classe trabalhadora contra as empresas privadas que pintam e bordam, como diz o povo aqui de Recife, pintam e borda e nada acontece. Então existe uma demanda difusa, por exemplo, por um projeto político que aponte nessas perspectivas, porra, que aponte para barateamento radical do custo de vida. Então, vou baixar a conta de luz, vou baixar a conta de água, vou baixar o gás, que aponte para geração de emprego, que aponte para melhores condições de trabalho, que aponte para melhores salários, que aponte para o enfrentamento de plano de saúde vagabundo que fica explorando a classe trabalhadora, de empresas de telefonia, de empresas de internet e tal. Só que essa insatisfação difusa, com condições de trabalho ruim, com custo de vida alto, com abuso generalizado de empresa e por aí vai, isso não tem encontrado no campo das esquerdas um vetor de circulação. E aí vem sendo capturado pela direita. A ideia de que a gente vai resolver isso recuperando a paz, a estabilidade e a dinâmica tradicional da nova república antes de junho de 2013, isso não vai acontecer. E se a aposta for apostar em nomes como Eduardo Paes, como João Campos, ou como o Boulos 2.0, que agora é o Boulos Paz e Amor e tal, como forma de resposta à extrema-direita, isso pode dar certo em uma ou outra eleiçãozinha aqui e ali. Mas assim, como tendência geral, para mim está muito claro que a República Burguesa ela não vai recuperar seu grau de legitimidade. Ela vai ser cada vez mais apodrecida e corroída por dentro. Dado que, para ela recuperar um fôlego gigantesco de legitimidade, ela precisaria apresentar para milhões de brasileiros possibilidades objetivas de melhora das suas condições econômicas, dar perspectiva concreta para milhões de brasileiros de que a vida do seu filho, da sua filha vai ser melhor que a sua velhice vai ser tranquila. Isso não está colocado na conjuntura e nem vai estar nas condições econômicas de reprodução do capitalismo dependente brasileiro. Nem vai estar. Dito isso, isso vai fazer com que essa crise da República Burguesa de legitimidade se aprofunde cada vez mais, apodreça cada vez mais, e esse processo de apodrecimento vai ser acelerado por essas figuras de extrema-direita que, agora que o Marçal
está mostrando que é possível disputar a cabeça da extrema-direita sem pedir licença aos Bolsonaro, isso pode estimular várias e várias figuras em outros estados a tentar fazer o mesmo, tá ligado? Então, assim, o problema não é ser antipolítica, não. A gente deveria ser antipolítica burguesa, apresentando uma outra alternativa de fazer política, uma outra forma de fazer política, e inclusive negando, condenando e atacando veementemente a forma burguesa de organizar a linguagem política, de fazer política, de pensar a esfera eleitoral e dizendo mesmo, ó, é isso mesmo, muda porra nenhuma, é um bando de vendido, é um bando de canalha, é um bando de corrupto, tá todo mundo querendo enganar você porque tá 30, 20, 40 anos do mesmo jeito e muda porra nenhuma. Então assim, eu não acho que a chave é antipolítica não. Quem for pelo caminho da antipolítica, defesa da democracia, do Estado de Direito, vai levar pau. Vai levar pau por cima de pau. E aí vamos lembrar, né? Que esse negócio de defesa da democracia não deu certo no Brasil. Mas, Jones, deu certo em 2022. Não deu não, viu? Não deu não. Em 2022 o Bolsonaro perde a eleição fundamentalmente pelas piores das condições de vida econômica. Que um setor da classe média, da intelectualidade, veio com um discurso de defesa da democracia, um próprio setor da burguesia, isso é fato. Mas não foi esse povo que fez com que se ganhasse a eleição não, viu? Porque se a economia tivesse bombando no governo Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse feito o pacote eleitoreiro que ele fez a partir do segundo semestre de 2022, se ele tivesse feito no primeiro semestre ou no final de 2021, o Bolsonaro tinha ganhado essa eleição. Não foi o discurso da democracia versus barbárie que ganhou a eleição, não. Não foi de jeito nenhum. Então preste atenção, porque o que a gente precisa não é de uma antipolítica. O que a gente precisa não é criticar a antipolítica. O que a gente precisa é de uma antipolítica burguesa de esquerda, sabe? É agora conectada com o sentimento popular. Não é o que a gente decidiu. Eu acho que tem que defender que ser radical é estatizar tudo. Aí realmente o negócio não vai andar não, assim. Acho que o grande desafio para a esquerda radical, que se propõe a ter cada vez mais inserção de massa, é encontrar a mediação para uma política radical, para uma verdadeira polarização, de polarizar com a extrema-direita a partir de uma extrema esquerda, de uma esquerda radical, de uma esquerda revolucionária, que consiga encontrar conexão com a subjetividade da maioria da classe trabalhadora. Esse é o grande desafio para a gente. E não defender política, defender linguagem política tradicional e tal, porque o tradicionalismo da República Burguesa está fadada à morte. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.